E aí, pessoal, vou fazer então aqui a análise do dia 1 de setembro, 1º de setembro, mas para isso, antes de finalizar o dia 1º, vamos fazer uma breve retrospectiva do que foi o dia 31. Então a gente observou que o dia 31 ele fez um movimento muito forte de alta, né? Como eu falei no vídeo passado, ele até chegou a romper, ou se aproximou aqui de 4.5 desvios, né? Então o que a gente esperava para o dia 1º, né? Que ele fosse fazer uma correção, né? Isso claro que a gente nunca tem a certeza, mas tem assim como um entendimento, né? Que ele tende a fazer uma correção do movimento quando ele é muito forte. Então, no dia 31, ele nos deixou a média mais ou menos nessa região aqui. Então, eu já tinha previamente feito os cálculos, né? Do dia 31, aonde ficariam os desvios, né? E o meu ponto de controle estava em 2.5 desvios em ponto de venda e um desvio para baixo da média em ponto de compra, que seria no 49,29.5. Então a gente ficou observando esses critérios, esses parâmetros aí. Então no início do dia, né, como a média estava aqui, ele abriu com gap de baixa e foi buscar essa média, né, para corrigir o movimento. Então ele fez esse movimento de recuperação da média. Aí a partir daí é um novo movimento. E a nossa ordem de compra ela estava posicionada, né, aqui embaixo. Né? Então o preço desceu com força até esse primeiro desvio, né, e segurou nessa região. A gente pode observar que ele teve a característica, e isso acontece com bastante frequência, nesse ponto aqui que teve um rompimento, né, é muito próximo do ponto de compra. Então isso é frequente acontecer, um ponto rompido, ele serve, né, numa operação futura como um pullback, né, e casualmente acabou, né, se aproximando os níveis, né, de um dia para o outro, acabar se aproximando, um era venda, mas outro era compra, mas e de qualquer maneira eles eram muito próximos. Então a gente posicionou a nossa ordem de compra nessa região aqui, né, o stop estava aqui para baixo, né, estava abaixo dessa linha aqui, porque essa aqui é a zona de movimentação, de decisão do preço, né? Então o nosso stop estava aqui embaixo e a gente esperou, né? O alvo no caso estava aqui assim, ó, né? O alvo ideal seria aqui em cima, né? Mas como o movimento estava muito forte, né? Eu busquei aqui 50% do movimento. Então esse foi a operação, né? No caso o ponto de venda estava para cima e o ponto de compra era esse aqui. O mercado buscou o primeiro ponto de compra, né? No caso. E durante o dia, então, a gente vem fazendo a observação dos movimentos para ver se encontra mais alguma oportunidade, né? Aí nessa coluna aqui, que eu gosto muito de observar ela de uma certa maneira ela demonstrou dois pontos, né, interessantes para fazer a operação, que seria esse aqui logo no início, mas a gente já estava na operação, né, que ele demonstrou aqui um ponto de compra, e mais aqui embaixo, né, ao longo do decorrer do dia, ele sinalizou um outro ponto de venda, que vou mostrar no gráfico onde que seria esse ponto de venda. Ele foi aqui assim, né, quando fechou essa vela aqui, né, a gente pegou uma operação de venda aqui embaixo de 5 pontos aqui. Então foi mais uma operação. No caso, nesse dia de 1º de setembro deu duas operações, as duas operações foram vencedoras. Então essa é a análise para o dia 1º de setembro.